Olá, alunos dos terceiros anos, como vocês estão? Espero que todos bem. Hoje, dentro do tema da política, vamos falar sobre o assunto justiça. Para os gregos antigos, a justiça era encarnada pela deusa Têmis, que aparece aí segurando somente a balança, que significa o equilíbrio ou a equidade. Em seguida, ela foi sendo substituída pela deusa Dike, né, que é sua filha, que além da balança apresenta a espada na outra mão, só que uma espada erguida, como vocês podem ver. Em Roma, essa deusa era chamada de Iustitia, que além da balança e da espada, neste caso uma espada em descanso, ela está com os olhos vendados. Tudo isso, como em toda a mitologia, é uma representação da ideia da justiça, né? A ideia do equilíbrio, a ideia da força, quando necessário, né? Nesse caso, porque não existe lei e justiça sem a imposição da lei e da justiça. Então, a espada, nesse caso, ela está abaixada e ser levantada quando necessário, e a venda nos olhos, que significa a, a isonomia, ou seja, a justiça independentemente para quem seja. Vamos guiar o nosso encontro aqui, a nossa aula, a partir de 6 perguntas fundamentais. O que é a justiça? A justiça é um valor? Se é um valor absoluto ou um valor relativo? A justiça pode ter mais de um sentido? Qual a diferença entre reparação, vingança e justiça? E qual a relação entre a justiça e o direito? Temos uma tendência normal em emitir juízos sobre tudo o que vemos, sobre o que ouvimos, sobre o que os outros fazem e até sobre o que nós mesmos fazemos. Esses juízos são emitidos por nós porque possuímos tanto a consciência moral quanto o senso moral. É a nossa consciência e o nosso senso moral que nos faz pensar o tempo inteiro se algo é certo ou errado, se é bem ou mal, em outras palavras, se é justo ou injusto. Ou seja, a nossa ideia de que algo é justo ou injusto vem da nossa consciência e do nosso senso moral. Mas o que faz a balança da nossa consciência pender mais para o justo ou mais para o injusto? São os nossos critérios, que são variados. Possuímos tantos critérios pessoais quanto critérios coletivos. Esses critérios nada mais são do que valores. Valores racionais, valores sentimentais, valores pessoais e valores coletivos ou socioculturais. Em outras palavras, a justiça é sim um valor. A justiça não é algo palpável, não é algo visível. A justiça é um ideal humano. E como todo ideal, não quer dizer que vamos atingir perfeitamente, mas sim que continuemos buscando. É uma norma. Não existe a justiça no reino natural. Um animal não é justo ou injusto. Um rio não é justo ou injusto. É apenas natural. A justiça é um valor, um ideal, criado pelos seres humanos e para os seres humanos, para a nossa própria convivência social. Assim, né, recapitulando, já sabemos que a justiça é um valor, é um ideal, né, um ideal a ser perseguido, ou seja, é uma guia, e logo também a justiça é uma ideia. Sendo um valor, nos perguntamos se trata de um valor absoluto ou de um valor relativo. O que significa isso? Um valor absoluto seria um valor que é igual para todas as pessoas,
de todos os lugares e de todas as épocas. Ou seja, a justiça teria apenas um único sentido para todos. Um valor relativo seria aquele que varia, que muda de acordo com o lugar, de acordo com a época e varia até de pessoa para pessoa. Eu diria que, enquanto ideal, a justiça é um valor absoluto. Mas enquanto prática, enquanto algo que temos que utilizar no nosso dia a dia, a justiça é um valor relativo. Porque, de fato, os grupos humanos, as sociedades, ao menos em alguns pontos, irão compreender certos valores como diferentes, ou seja, o que é certo aqui pode ser errado em outro lugar e vice-versa. Sendo a justiça uma ideia, podemos dizer que possuímos realmente uma gama de conceitos e definições a respeito. Algumas até são confundidas com a ideia de justiça. É comum confundirmos a justiça com as ideias de lei, de direito, de bem, de equidade, de equilíbrio, de moral, e realmente todas essas ideias fazem parte do entendimento do que é a justiça. Mas a justiça não se resume somente a estes conceitos. É normal reduzirmos a ideia de justiça a fórmula simples, dizendo tipo, a justiça é isso ou a justiça é aquilo. É comum também, inclusive, confundirmos a ideia de justiça com a ideia de vingança e de reparação. E por que geralmente fazemos essa confusão? Eu diria, em primeiro lugar, que tanto a justiça quanto a vingança são ambas formas de reparação. Aquele que procura vingança sente que o seu dano ou a sua perda deve ser reparada e tem uma sensação de justiça. Atine-se para os termos que eu acabei de usar: sente e sensação. Essa é a principal característica da vingança. Ela é um sentimento. Logo, a medida é muito pessoal, ou seja, cada pessoa é que diz como a reparação deve ser executada. Cada pessoa é a própria medida da própria vingança. Na vingança, um mal deve ser reparado com outro mal. Logo, é muito provável que isso nunca tenha fim. Sempre se sucederá uma cadeia de vingança, uma atrás da outra. Já a justiça não deve ser efetuada por cada um. Ela deve ser efetuada por um sistema de leis, que deve ser impessoal, ou seja, sem olhar a quem se aplica. Por isso, há aquela simbologia da venda nos olhos da deusa Justitia. Assim, na justiça, a reparação visa um bem, um mal que deve ser reparado com um bem. Mas como vemos na prática as questões de justiça no nosso dia a dia, através do direito? O direito é, digamos, o exercício da justiça, é a prática da justiça, é como a gente vê a justiça funcionando no nosso dia a dia, ou não. O direito é o sistema ou conjunto de normas jurídicas de um determinado país ou jurisdição. E falando nesse tema, antes de tudo, é bom não confundirmos duas coisas: direito e privilégio. Direito nada mais é do que aquilo que está previsto na lei. Lei esta que tem a função de igualar as pessoas. O privilégio é justamente aquilo que desiguala as pessoas. Ou seja, algo que algumas pessoas possuem e outras não, e de forma injustificável.
Os privilégios não se justificam por si só, se amparam pura e simplesmente apenas do ponto de vista das vantagens pessoais. Porém, às vezes os privilégios se disfarçam de lei. Por isso, nem tudo que é legal é necessariamente justo ou legítimo. Ainda no tocante ao tema do direito, é importante salientar que existem várias abordagens e várias linhas teóricas sobre o entendimento do direito. Vamos falar hoje, a título de exemplo, apenas de dois: o direito natural, conhecido também como justnaturalismo, e o direito positivo. O direito natural, ou justnaturalismo, é a ideia mais universal de justiça. É uma noção anterior até a invenção das leis escritas, dos códigos escritos, e anterior até a invenção do Estado. Por isso, inclusive, ela está acima do Estado. É compreendida como os tipos de direitos que já nascem com as pessoas, por isso chamado de natural. E, dessa forma, não podem ser modificadas, não podem ser modificados ao longo da história, né? O direito natural, por ser universal, portanto, deve ter validade em todos os lugares e em todas as épocas. Exemplo: direito à vida, direito à legítima defesa, direito à liberdade e muitos outros. O problema é quando algumas pessoas dizem que certos direitos são naturais sem serem. Só para citar alguns filósofos que defenderam a ideia do justnaturalismo: São Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Já o direito positivo é o conjunto de princípios e regras que regem a vida social de determinado povo em determinada época. É o direito criado pelo ser humano e instituído pelo costume ou pela norma escrita. É propriamente o direito escrito, né? O direito que está gravado nas leis, nos códigos e nas constituições, como em determinados países que adotam esse tipo de ordenamento, a exemplo do Brasil, da França, dos Estados Unidos, da Alemanha e muitos outros. O direito positivo, em suma, são aquelas regras que valem em um determinado lugar, mas não valem em outros. É o que chamamos de jurisdição, que regulamenta as questões intrínsecas a uma determinada sociedade, como, por exemplo, a brasileira. Este conjunto de leis, né, que regem a vida social dos brasileiros não se aplicam, por exemplo, aos argentinos. Exemplos de alguns filósofos do direito positivo: Augusto Comte e Karl Marx, dentre outros. Hoje ficamos por aqui, certo, pessoal? Beleza? E muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Ó, ó, ó.